estamos aqui discutindo o texto da Mônica Halak Martins da Costa, de como Lukács chegou à distinção entre alienação e estranhamento para depois abandoná-la. É um texto que foi publicado na revista Verinócio, de 2012. Nós, então, paramos aqui na página 81, né? Vamos dar prosseguimento à leitura e aos nossos comentários, né? Então, professor Matheus de Castro, por favor, Matheus, fique à vontade aí, Bom, fazer a leitura e os comentários. vamos lá, Giovanni. Boa tarde a todas e todos. E recuperando aqui, nós só começamos na última leitura o texto, né, falando das distinções entre alienação em Hegel, que ela cita aqui, distinções destacadas pelo Lukács, né? Então, a primeira distinção da alienação referente ao trabalho, né? A outra questão relacionada à alienação como o fetiche, a coisificação, a fetichização, e a terceira acepção da exteriorização como objetividade, né? E depois aquela decorrência do sujeito objeto idêntico do Hegel, né? Enfim, e daí disso nós vamos passar agora aqui para a parte onde ela vai começar a falar sobre a estética e a questão do reflexo estético, né? Já nessa primeira parte aqui, terminando essa primeira página do artigo. Vamos lá. Antes de iniciar a elaboração de sua ontologia, Lukács conclui sua estética, publicada em 1963. Nessa grande obra, também tratou da alienação, apoiando-se em Hegel. Vejamos, de início, como compreende os reflexos científicos e estético, para, posteriormente, tratar de forma específica da Entäußerung como momento do espelhamento estético. Lembrando nosso ouvinte que Entäußerung, né, a gente traduz geralmente por alienação no sentido de exteriorização, né? E aqui ela está trazendo como sinônimo de alienação, né? Muito bem. Continuando a leitura. Na abordagem inicial em estética, Lukács apresenta os elementos do pensamento cotidiano a partir dos quais brotam as diferenciações, tanto do pôr científico quanto do artístico. Seu escopo é o de capturar a especificidade do estético, delimitando sua distinção em relação à ciência. A distinção entre o campo da arte e o da ciência aparece nitidamente na forma do espelhamento. No caso da ciência, o reflexo busca conhecer a realidade objetiva, levando à consciência seus conteúdos, suas categorias, etc. Na arte opera-se o movimento contrário. Tem lugar uma projeção de dentro para fora. Trata-se, portanto, da diferença entre os princípios antropomorfizador e desantropomorfizador. No entender do autor, a objetividade estética, ainda que também ela antropomorfizadora, se distingue qualitativamente e essencialmente das formas de objetividade da cotidianidade, a religião e a magia. A exigência de diferenciação para fins analíticos não significa, claro, que na realidade essas esferas se desenvolvam autonomamente. Aí acho que cabe fazer uma pequena pausa, Giovanni, e falar dessa questão do reflexo, né, e do espelhamento que está colocado aqui, a distinção
entre o campo da arte e da ciência aparece nitidamente na forma do espelhamento. Esse reflexo, esse espelhamento que o Lukács está falando, ele sempre coloca como essa possibilidade da consciência, né, de reter a realidade, né, mas não de forma fotográfica, né, mas de forma dinâmica, né, no seu entendendo parte das Exato. suas determinações, né. Isso é importante aí para que fique claro, né. E aí, enfim, que o Exato. Lukács aqui, ela está afirmando, faz uma distinção entre o reflexo artístico, essa capacidade, usada, vamos dizer assim, ou melhor, se desenvolvendo, se desenrolando de forma artística ou se desenrolando de forma científica na ação humana, né? Então, nessa ação humana, artística, há uma desantropo, desculpa, a artística há uma antropomorfização, né? Um Exato. processo de antropomorfização desse reflexo, que está vinculado à questão dos sentimentos, à questão dos afetos, à questão da sensibilidade, o refinamento dessas coisas. E a desantropomorfização, que está vinculada à questão do conhecimento próprio dos objetos, sem intervenção de questões humanas, mas entender as suas determinações, as suas legalidades, né? As legalidades da realidade, do Exato. objeto, enfim. Muito bem. Então, isso aqui que ela está tratando aqui nesse parágrafo, e é importante a gente entender que ela está fazendo essa distinção aí para a gente poder continuar a leitura sem não de forma apressada, né, e sem confundir os nossos ouvintes. Vamos lá. Uma distinção importante. Ela Sim, é só uma observação. É claro que ela está fazendo aqui uma síntese aligeirada, né? Quer dizer, é um texto que ela tá tratando de forma muito aligeirada dessa questão, até porque tem que ser um texto para uma revista científica, tem que ser sintético. E ela fala no caso da ciência e da arte, mas também ela faz referência a outras formas de objetividade, né? De objetividade da cotidianidade, né? No é caso verdade. da religião e da magia, quer dizer, isso está na estética, Na estética. mas É verdade. ela, quer dizer, ela interessa, aqui está tratando, né, como nós vamos ler agora nos próximos parágrafos, do reflexo artístico e do reflexo científico, né, porque esses são essa distinção é que é fundamental, né? Sem esquecer também que Uhum. existe outras formas de objetividade que não são meramente, que não diz respeito meramente, por exemplo, à, à arte e à ciência, né? E É. eu acho que seria interessante a gente avançar, que isso vai ficar mais claro. Vamos lá, vamos fazer a leitura dos próximos 2 parágrafos, pelo menos. Vamos lá. Vamos lá. Uma distinção importante entre o reflexo artístico e o científico é que este deve sempre buscar as determinações gerais do objeto estudado em cada caso, enquanto que na arte, o reflexo se orienta imediata e exclusivamente a um objeto particular. O típico expresso nos objetos da arte sempre se volta para a reflexão da própria subjetividade. Orienta-se ao próprio homem, abarcando os conteúdos do mundo concreto de modo mais completo possível. Trata-se da velha e, segundo Goethe, inútil exigência de conhecer-se a si mesmo. O filósofo húngaro, amparado no literato alemão, recusa a orientação à interioridade na referência ao sujeito e se norteia em um comportamento direcionado ao mundo.
A generalização. Exato. Continuo Vamos lá, aqui? vamos avançar mais um pouco aí. Sim, por A favor. generalização, a generalização estética realiza-se, portanto, na intensificação do traço individual, que, assim caracterizado, expressa no objeto da arte uma entificação especial, particular, única e, por isso mesmo, universal. Do lado do Isso aqui, sujeito, pronto. pronto, vamos lá. É. Eu acho que é importante aqui que ela está falando agora, ela está falando da generalização estética, né? Quer dizer, essa questão aqui, ah, vamos lá, ela está tocando num ponto que é a questão do campo da arte, né? Que ela já falou que se distingue do campo da ciência, né? Porque você tem aí um outro princípio, é o princípio antropomorfizador, né? E também é uma outra forma de reflexo, né? Que é uma projeção de dentro para fora. Então, essa é a questão, porque, na verdade, né, o que Lukács está querendo é mostrar a especificidade do campo estético, né, com respeito a outros campos, né, o campo científico, o campo cotidiano, o campo religioso, o campo da magia, enfim, de outras formas de objetividade, né? Quer dizer, porque o que está se tratando aqui é do conhecimento da realidade objetiva, né? Quer dizer, Lukács ele fala numa teoria do reflexo que busca conhecer a realidade objetiva. Na verdade, pelo que eu estou entendendo, Matheus, tudo diz respeito a uma forma de conhecimento, né? Quer dizer, o reflexo científico, o reflexo artístico, né? O reflexo artístico ele tem ele tem uma especificidade, é isso que ela está mostrando, né? O reflexo se orienta imediata e exclusivamente a um objeto particular, né? Também tem a questão do típico, né? Os objetos da arte sempre se voltam para a reflexão da própria subjetividade, quer dizer, de um sujeito, né? De um sujeito típico, né? Quer dizer, de de um personagem, no caso, se for pensar do romance, né? Que abarca conteúdos do mundo concreto, do modo mais completo possível. Quer dizer, é o personagem típico, né? Nos romances clássicos, ele 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 tem a característica, né? Tem essa característica de que aí você tem um reflexo artístico, né? Você tem um conhecimento real, né? Do mundo concreto, do modo mais completo possível, na medida em que aquele tipo de personagem ele é típico, ele reflete na sua subjetividade, né? De forma antropomorfizada, né? Porque na verdade, né, no caso da literatura, né, você tem as narrativas onde você tem os personagens, tem os sujeitos, tal, né? Mas ali aquele personagem típico, ele tem essa característica de estar refletindo o mundo concreto do modo mais completo possível. E o Lukács ele procura mostrar, né, que aquele comportamento do personagem
típico, ele está direcionado ao mundo, né? Ele recusa a orientação à interioridade na referência ao sujeito. Quer dizer, não é um personagem que está voltado para si, né? Para se conhecer a si mesmo. É um personagem que ele está direcionado ao mundo concreto, e expressando de forma o mais completa possível, né? Por exemplo, aquelas relações sociais, os conflitos, os conteúdos, as categorias no caso daquela sociedade, né? Isso é que é interessante, através essa é o realismo estético de Lukács. A literatura, você lê um romance, você está conhecendo a sociedade através daquela obra, né? Então, é a forma da generalização estética, né? Que a gente vai continuar lendo aqui, né? Isso é que é interessante, né? Que na verdade está se tratando de uma forma de objetivação, né? De Entoicerung, né? De Entoicerung, de uma objetivação que tem essa característica diferenciadora, né? Do por artístico, né? Quer dizer, e ele está focando a questão do campo estético, ele não está preocupado em tratar dos outros campos, que também têm as suas formas específicas, né? No caso do reflexo científico, se nós formos pensar a questão da forma de objetividade da cotidianeidade, também seria interessante isso, né? Porque na vida cotidiana você tem formas específicas de reflexo, né? Quer dizer, isso daí é muito interessante, né? Para nós entendermos, pelo menos essa leitura que eu faço. Ela está entrando na discussão da estética, mas no fim, no fundo, né, é para estar verificando essa questão da alienação, né, do Entäußerung, né, do Entäußerung e sua reapropriação pelo sujeito. Quer dizer, o Entäußerung é essa forma de apropriação, a forma de apropriação estética, né? Como é que o sujeito ele se apropria do mundo através dessa forma, desse campo, né? Do campo estético, né? Que tem um campo científico, tem um campo mágico, tem um campo religioso, tem diferentes formas de você fazer essa apropriação, né? Ou seja, vamos dizer, objetivação, porque é, é uma exteriorização, né? O sujeito exterioriza uma forma, né, de se apropriar do mundo, né? De se apropriar do mundo, pelo menos é o que eu estou interpretando assim. Eu não sei o que é que você pensa, eu não sei se você está entendendo ou se eu estou correto na minha formulação, mas eu estou pensando assim, da consciência, né, os seus conteúdos, categorias, e o sujeito, essa relação sujeito-objeto, né? Quer dizer, a relação sujeito-objeto, ela se dá de forma específica no campo estético, né? Se dá de forma específica no campo científico, e aqui nós estamos tratando de Entäußerung, não tem Entfremdung, né? Não tem Entfremdung. Daqui, pelo menos eu penso que nesse caso, né, não se está, né, especificamente tratando de Entfremdung, está se tratando do Entäußerung,
onde se fala, onde se traduz em Toysser por alienação. É isso que confusão. Eu sempre digo, porque na língua portuguesa alienação tem um sentido negativo, né? E na verdade aqui nós estamos lidando com questões que não são questões negativas, né? Quer dizer, são formas de apropriação e reapropriação pelo sujeito, né? São é, são formas de objetividade, né? De objetividade, né? Você, por exemplo, se está lendo um romance, a literatura, né? Você tem ali uma objetividade, você tem ali uma objetivação que tem essa característica que ele está dizendo aqui, né? No caso do pensar no caso do romance realista, né? Você está do campo científico é a mesma coisa, tem formas de objetividade científica, você Ah, tem, né? É isso eu que eu só. tô vendo. Em Toycerum, só em Toycerum. Pois Né, não. eu acho que só lembrar aqui as pessoas que nos escutam, né, Giovanni, que isso aqui está sendo tratado com certo grau de abstração da realidade, né? Porque esses reflexos, na realidade, seja o artístico, seja o científico, em uma determinada particularidade histórica, podem assumir formas estranhadas, né? Mais ou menos estranhadas, né? Então, é sempre importante lembrar disso, porque nós temos hoje no campo científico, por exemplo, uma quantidade grande de conhecimento estranhado, né? De ações, enfim, né? E formas científicas estranhadas. Então, é importante que a gente resgate que aqui está abstraindo a possibilidade, a realidade, para pensar esses reflexos, para pensar a forma como essa, essa ação humana vai se dar, né, diante a, do mundo, né, diante da necessidade do sujeito de agir, de responder, né, de dar respostas. Né? O homem é um ser que dá respostas. Então, aqui ele está pensando de forma abstrata, né? Ela também está trazendo esse pensamento do Lukács, né? Abstraído dessas questões. Aí depois, obviamente, a gente vai entrar no modo de pensar como isso acontece, digamos assim, particularmente em cada momento, né? A gente pode entrar nisso para entender isso aqui de uma forma mais específica, né? Aqui ainda ela está trazendo a coisa nesse nível, né? Mais abstraído. Então acho que retoma tudo aquilo que você falou, né? E faça essa ressalva, porque acho que é importante aqui para a gente não achar que, por exemplo, uma obra de arte ela não pode ser estranhada, né? Ou uma produção científica, ela não pode ser Exato. uma produção científica estranhada, né? Como se não houvesse a indústria cultural, como se não houvesse uma precarização do conhecimento É, científico, da pensamento acadêmico. Então a gente tem que estar atento e, e, e pensar, né, que essa coisa, como você trouxe da cotidianidade, né, dessa objetividade da cotidianidade, a religião e a magia, já trazem em si princípios de coisificação, de fetichização, né, de estranhamento, né, dentro dessa possibilidade também, quando a gente for falar aí, né, dessa questão mais específica. Bom, mas enfim, eu acho que aqui o que ela está fazendo, além de trazer essa é. questão da abstração, Vamos dando essa avançar. isso, intensificando essa questão do traço individual e da importância do indivíduo aí no pensamento de Lukács, né? Vamos E lá. ela está tentando caracterizar aqui a questão do reflexo estético, né? Quer dizer, o que é Perfeito. que ele é, certo? Quer dizer, a questão, eu acho que a gente, dando uma boa avançada aqui, a gente vai verificar, porque o que é que isso tem a ver com o texto dela, né? Quer dizer, porque ela está discutindo aqui a Exatamente. questão
da distinção entre alienação e estranhamento. Então, a E do gente vai abandono avançar dessa porque distinção, né? nós não estamos aqui. Porque a rigor nós não estamos aqui discutindo a estética, né, de Lukács, Uhum. que aí é onde tem uma outra discussão. Ela passou pela estética aqui, mas ela está querendo chegar lá na ontologia e nos prolegômenos, né, para Vamos discutir lá. essa distinção entre alienação e estranhamento que ela faz. Vamos avançar mais aí. Então, retomando a leitura. Do lado do sujeito, o caráter potencializador do aspecto individual em cada campo particular da arte se vincula à possibilidade de desenvolvimento e refinamento dos sentidos humanos, entendida, desde logo, no mais amplo sentido. O que não significa que a cada sentido deva corresponder uma só arte. Porque no curso do desenvolvimento surgem interações que se fazem cada vez mais íntimas e penetrantes. Para Lukács, também no produto do reflexo estético tem-se uma realidade de existência tão independente da consciência do indivíduo e da sociedade, como no caso do em si da natureza. Mas se trata de uma realidade na qual o homem está necessariamente e sempre presente, como objeto e como sujeito. Poder-se-ia dizer, na tentativa de compreender o encaminhamento analítico do autor, que enquanto os objetos do trabalho e do reflexo científico podem se constituir independentemente dos destinos individuais, e são objetos que não se referem direta e imediatamente aos indivíduos, os objetos da arte não podem adquirir caminho próprio. A questão, para Lukács, é o papel desempenhado pela esfera estética no destino dos homens. A partir dessa questão, sinaliza para a presença do problema da gênese, isto é, já se compreende o estético como um modo de pôr humano, que é produto de determinadas necessidades constantemente presentes a partir de certa fase do desenvolvimento. O aparecimento tardio da arte relaciona-se à necessidade de um determinado nível de bem-estar material, de ócio, para que o equilíbrio, a harmonia, a proporcionalidade apareçam como carência para os homens. Historicamente, tal situação só se torna possível a partir de certo desenvolvimento da divisão do trabalho. O que não significa, segundo o escritor, que a necessidade social da arte esteja circunscrita a uma fase histórica particular, pois sua base não é tal ou qual formação social concreta, mas é a essência do homem em sociedade. Perfeito. Aqui a gente já tem elementos interessantes para estar comentando, né? E, e tem passagens aqui muito interessantes no que diz respeito, porque ela está falando do reflexo estético, né? Quer dizer, evidentemente, a esfera estética, ela, ela diz respeito a algo que surgiu, né? Essa passagem que ela diz aqui, né? Quer dizer, não é independente dos destinos individuais, né? Não é independente porque diz respeito ao próprio sujeito, né? Quer dizer, o reflexo artístico, diferentemente do reflexo científico, né? Como ela falou, né? Tem lugar numa projeção de dentro para fora. Então, é diferente do reflexo científico. Agora, o reflexo estético, isso é Lukács que fala, né? Ele, ele aparece de forma tardia, né? Quer dizer, a arte, o aparecimento tardio da arte relaciona-se à necessidade de um determinado nível de bem-estar material
de ócio. Eu particularmente o seguinte, aquelas pinturas nas cavernas daqueles homens pré-históricos, então a gente não poderia considerar aquilo como arte? Quer dizer, se aquilo não é arte, o que é aquilo? E se for arte, como é que aquilo realmente se concilia com essa leitura que se diz, né? Que a arte ela aparece num determinado nível de bem-estar material, de ócio, né? Quando na verdade você tem ali uma objetivação, uma objetividade, né? Aquelas pinturas daquelas caçadas na parede das cavernas, né? Os homens pré-históricos eles pintaram aquilo, né? E aquilo não era bem uma questão de ócio, não. Aquilo ali era uma questão de trabalho, né? Quer dizer, e dizia respeito a uma carência, né? Quer dizer, qual era a função daquilo, né? Quer dizer, aquilo era uma função estética ou será que aquilo dizia respeito a outro campo, que não é o campo estético, mas, por exemplo, o campo cotidiano, onde você tem o trabalho? Quer dizer, estou colocando aqui uma questão para a gente comentar, Matheus, só para verificar, porque eu sei que isso daí é uma discussão que está na estética, a gente não está discutindo a estética aqui, mas ela faz referência, né? E ela diz que a arte, né? Quer dizer, ela não, Lukács, né? Só se torna possível a partir de certo desenvolvimento da divisão do trabalho, né? O que não significa, segundo o escritor, que a necessidade social da arte esteja circunscrita a uma fase histórica particular, né? Mas quer dizer, a arte ela diz respeito à essência do homem em sociedade. Então, se ela diz respeito à essência do homem em sociedade, ela não pode estar vinculada apenas a um estágio determinado de nível de bem-estar material de ócio, né? Quer dizer, eu tô achando aqui eu tô problematizando isso daqui, né? Para tentar pensar essa essa forma de objetivação, né? De alienação que são os objetos da arte, né? Os objetos da arte que não podem adquirir caminhos próprios, né? Como é o caso que ela fala aqui do reflexo científico, né? Tá, mas os objetos da arte, eles não adquirem caminho próprio, por quê? Porque eles dizem respeito ao sujeito, eles se relacionam com carecimentos, né? É um modo de pôr humano que é produto de determinadas necessidades presentes numa certa fase de desenvolvimento. Quer dizer, isso é interessante porque leva àquela questão, afinal de contas, o que é arte, né? O que é arte? E leva também à questão da discussão sobre a forma da arte, né? Do Lukács, ele está falando aqui da arte realista. A arte realista é exatamente essa que tem essa que reflete, né? A realidade a realidade objetiva, né, que se distingue, por exemplo, de outras formas estéticas, né? O naturalismo, por exemplo, aí que sempre tem essa discussão aí na estética. Mas eu só queria comentar essa passagem aqui, eu não sei o que é que você acha, se você concorda com essa. Eu estou dando um de advogado do diabo aqui, eu estou tentando problematizar essa questão do aparecimento tardio da arte, né? Quer dizer, eu particularmente eu acho que a arte não apareceu de forma tardia, não. Ela aparece junto com o social, né? Como uma manifestação da essência do homem em sociedade. O próprio Lukács falava isso, né? Esse por humano. É, eu não sei como como pensar essa questão, porque a gente vai elaborando e pensando muitas coisas, né? Essa questão
do desenvolvimento das forças produtivas, a gente sabe que quanto mais, por exemplo, que ela aumenta com a sociedade de classes, né? Quer dizer, a sociedade de classes, elas são muito mais bem-sucedidas no desenvolvimento tecnológico, porque você libera pessoas do trabalho para que elas possam fazer o desenvolvimento tecnológico. Enfim, uma certa possibilidade de desenvolvimento que possibilite o ócio, tudo, ele é condição particular, histórica, para o desenvolvimento de uma série de questões. Agora, isso realmente não se vincula necessariamente a essa questão da essência do homem em sociedade, né? O que é a essência do homem em sociedade? Senão, a gente está falando aqui do trabalho, a gente está falando aqui de um ser que dá respostas, né? A essência do homem, que eu entenda, é desse homem que se relaciona, né? Porque quando a gente fala em essência aqui, o átomo, para Lukács, da sociedade não é o indivíduo, mas a interação, né? Então, a essência do homem está nesse processo de trabalho que não é mais mudo. É um trabalho humano, mediado pela linguagem, mediado, quer dizer, pelas relações sociais, as interações, né, que possibilitam o homem expressar a sua essência, que talvez se expresse já esteticamente, cientificamente, de forma mais primitiva, já desde a construção, por exemplo, de uma lança, de uma faca, de um machado, enfim, né? Essa necessidade da simetria, como ela destaca aqui, né, trazendo Lukács, né? E de outras questões aí estéticas, né? Proporcionalidade, equilíbrio, harmonia, né? Então, isso já compõe essa essência, já é um traço. Então, é difícil a gente pensar esse aparecimento tardio da arte. O que seria? Será que seria uma arte mais desenvolvida, né? Ou um momento onde há um desenvolvimento expressivo e significativo da arte na sociedade humana? Talvez algo nesse sentido, né, Giovanni? Mas aqui, como você falou lá no começo, é uma exposição aligerada, por causa até do formato, né, de artigo, e que a gente vai nos deixando com muitas dúvidas, né, sobre muitas coisas aqui em relação ao pôr teleológico, a questões mais de base, né, da compreensão da obra do Lukács, que a gente vai vendo e vai ficando meio em dúvida, né? É, Então, acho que essa é, é, problematização ela é válida. é, é. Agora na dúvida, né, quer dizer, quando eu leio um texto que ele está meio complicado, a minha tática é o seguinte: então vamos avançar, porque talvez avançando a gente retome, na verdade, a discussão que ela está querendo fazer aqui, que é a discussão da alienação e estranhamento. Até agora, ela está tratando a questão da alienação em Toysero, né? E vendo isso no espelhamento estético tal. Vamos avançar para verificar qual o sentido dela ter recorrido à questão da estética, né? Para pensar a alienação na arte. Ela está pensando aqui alienação na arte, né? Ninguém vai discutir aqui a especificidade do campo estético, mas é discutir alienação na arte. Afinal de contas, o que é isso, essa alienação na arte? Entendido alienação como Entäußerung, não como Entfremdung, né? Porque parece que segundo ela, né, na estética, Lukács ele ele identificava, né, não fazia uma distinção entre Entäußerung e Entfremdung, né, na estética. Não, quer dizer, na ontologia ele vai fazer essa distinção. Aí ela diz que depois, né, o autor abandona. Quer dizer, eu particularmente eu acho isso muito complicado. Se nós entendermos, na verdade, o significado dessas categorias,
a gente vai poder se posicionar. Mas vamos avançar esses parágrafos que ela está falando do campo estético, aí eu acho que vai ficar mais claro, afinal de contas, a discussão nossa, que é a discussão alienação e estranhamento. A gente tem que fugir um pouco dessa discussão aqui do campo estético, porque não nos diz respeito, né, embora seja muito Aham. interessante, né, isso que a gente tem Uhum. discutido aqui sobre a questão, inclusive, né, do aparecimento tardio da arte. Eu não sei né, qual é o sentido, né, porque quando você constrói um texto, você tem que ter cuidado para não se dispersar, e de repente as pessoas que estão lendo o texto dizem, poxa, mas qual o sentido dessa discussão nesse objetivo que ela está para pensar a distinção de Lukács entre alienação e estranhamento, né? Quer Uhum. dizer, A às produção vezes do argumento, né? é um... exato, mas o argumento ele tem que ter uma direção, senão É. a gente vai estar discutindo aqui sobre a estética, né, em Lukács, Uhum. e eu penso que o que está presente aqui é a questão do entóicero, que ela traduz por alienação. Até agora, na Uhum. estética, só está presente a questão do entóicero, né? Mas vamos avançar mais aí, ver o que é que onde é que vai levar essa Vamos lá, conversa toda aqui. vamos lá. Ao tratar do caminho do sujeito em direção ao espelhamento estético, Lukács dedica um item específico para a questão da alienação em Toysson e sua reapropriação pelo sujeito. No mundo produzido pela atividade humana, só um instante que passou um. No mundo produzido pela atividade humana, é que se fundamenta para Lukács a necessidade do estético, pois a vida se realiza em um mundo real e objetivo, e, ao mesmo tempo, adequado às mais profundas exigências do ser homem, do gênero humano. Em Lukács, o ato estético originário se efetua na entrega incondicional à realidade e no apaixonado desejo de transcendê-la, sem, no entanto, impor um ideal, e sim buscando destacar traços da realidade que em si lhe são imanentes, mas nos quais se faz visível a adequação da natureza ao homem, e se superam a estranheza e a indiferenciação em relação ao ser humano, sem afetar por isso a objetividade natural e ainda menos querer aniquilá-la. Isso porque a necessidade em questão é justamente a de uma objetividade adequada ao humano. Pronto, aqui a gente tem esse parágrafo que eu acho muito importante, porque já começa a aparecer aqui a questão da estranheza, da indiferença em relação ao ser humano, né? Quer dizer, Lukács está falando o quê? Da necessidade do estético, né? Agora é curioso, quando se fala da necessidade do estético, ele está falando do estético realista, né? Quer dizer, daquele estético que reflete, né, um mundo real e objetivo, né? Quer dizer, eh, aquele estético que adequado às mais profundas exigências do ser homem, do gênero humano, né? Então, esse ato estético originário se efetua, aí ele coloca aqui, essa passagem aqui é muito forte, hein? Na entrega incondicional à realidade e num apaixonado desejo de transcendê-la, né? Quer dizer, ah, ele está falando aqui da obra de arte, sem, no entanto, impor um ideal. Quer dizer, você não pode impor um ideal à obra de arte
a obra de arte realista, né? Quer dizer, ele já está sendo aqui contra aquelas obras de arte que são propaganda política, né? Não importa, né? Que você tem aí o realismo socialista, quer dizer, o realismo, ele, né? Você não pode impor um ideal, e sim buscando destacar traços da realidade que em si lhe são imanentes, mas nos quais se faz visível a adequação da natureza ao homem, e se superam a estranheza e a indiferença em relação ao ser humano, sem afetar por isso a objetividade natural, e ainda menos querer aniquilá-la. Quer dizer, é aquela obra de arte onde você tem exatamente esse conflito, né? Esse conflito, por quê? Porque é, você tem essa estranheza, essa indiferença, mas, ao mesmo tempo, você tem um desejo de transcendê-la, apaixonado desejo de transcendê-la. Mas isso aí está se falando no caso dos personagens típicos. Está se falando da literatura, do romance, que, na verdade, você encontra tudo isso, né? Porque está falando aqui do campo estético, da obra de arte. Ele não está falando da vida cotidiana, não. Pelo que eu entendi, ele está falando aqui da obra de arte, né? E tem todos esses elementos. Se superam a estranheza, quer dizer, aqui não se coloca estranhamento, estranheza, indiferença em relação ao ser humano, sem afetar por isso a objetividade natural. E, quer dizer, não pode ser uma narrativa onde você não tenha esse elemento de uma objetividade natural, né? Então, aqui ele já é contra aquelas formas, por exemplo, surrealistas, né? Que transgridem essa objetividade natural, né? E, quer dizer, o surrealismo, ele transgride a objetividade natural e, ao mesmo tempo, ele aniquila essa objetividade natural. Quer dizer, mas isso não quer dizer também que a obra de arte ela seja naturalista. Ela é realista porque ela tem esse elemento aqui do desejo de transcendê-la, né? Quer dizer, aqueles personagens, aqueles sujeitos que se entregam incondicionalmente à realidade, eles expõem a realidade como ela é, mas eles não aceitam ela como é, entendeu? Então você tem um elemento aí de superar a estranheza e a indiferença. Então, quer dizer, esse é o estético, mas é o estético realista. Eu estou entendendo aqui que ela está falando do por estético, mas o por estético no sentido da arte realista, né? Eu fico imaginando assim, e as outras formas de por estético, né? Que não é estética, então não é arte, né? Quer dizer, o surrealismo, por exemplo, né? O expressionismo, o naturalismo, essas formas, né? Esses estilos aonde você não tem esses traços, né? Não tem esses traços aqui que o Lukács está falando, né? Mas o Lukács ele está falando, na verdade, não é de um estilo estético, ele está falando de um método de conhecimento, né? Quer dizer, como se conhece o real, né? Você tem duas formas de conhecer o real. Você tem um científico, que é uma coisa fria, objetiva, abstrata, né? E tem a outra forma, que é a da entrega, a da paixão, a do envolvimento, né? Daquilo que você vê na vida, a vida como ela é. Você tem na literatura, né? Que você lendo aqueles romances, você vê que os personagens eles vão
eles vão expondo a realidade em que eles vivem a partir do momento que eles agem, né? Eles atuam ali, essa é a discussão que, de um certo modo, a gente está fazendo aí no curso do Visconti, né? A questão do cinema, mas tem também na literatura, tal, né? Quer dizer, você pode conhecer também através da paixão, né? Mas uma paixão que tenha essas características, né? Aonde você busca superar aquilo que é estranho, que é indiferente, né? Ao mundo dos homens, né? Quer dizer, tem um elemento humanista aí, né? Quer dizer, é aquilo que é, por exemplo, tempos modernos aí do Charles Chaplin, né? Quer dizer, aquele personagem ali é um personagem que na medida em que ele enfrenta aquele mundo, né? Aquela reificação, aquela coisificação, né? Ele vai, né? Expondo exatamente aqueles traços humanos, né? Ser humano, sem afetar por isso a objetividade adequada ao humano, porque ali está se falando do capitalismo, mostrando o que é o capitalismo, né? Quer dizer, agora o personagem ele não, ele entra em conflito com aquilo, né? Quer dizer, como é que ele conhece? Ele conhece batendo a cabeça, né? Ele não conhece assim meramente como a análise científica, né? Que é o cientista que está ali, tem os métodos experimentais, mas são muito frios, objetivos, tal, né? Na estética, o Lukács está dizendo que é a forma mesmo da vida, né? Da vida histórica, né? Da vida, eu diria até da vida cotidiana, mas a cotidianidade ela não é uma obra de arte, né? A cotidianidade não é uma obra de arte, ela pode até ser fonte, né? De obra de arte, mas ele está pensando na literatura, na arte, naquilo que ele discute e tal, Ô, né? Giovanni, Agora, isso é muito interessante, essa reflexão do Lukács. Pois não. e aí acho que a gente pode fazer uma observação aqui daquilo que a gente estava lendo, né, no texto anterior, onde a gente comentava do recuo das barreiras naturais, né, quando ele fala da questão do desenvolvimento social humano, né. Aqui nós estamos falando disso, né. São formas de produção de uma objetividade adequada ao humano, está na literal aqui, né, quando ela está falando aqui sobre a produção desse produto artístico, né? A objetividade, a necessidade de uma objetividade adequada ao humano, né? Quer dizer, adequada ao ser social, né? Adequada a esse ser que está constantemente promovendo um recuo dessas barreiras naturais, porque é vinculado, inclusive, a todo esse complexo, né, do ser, né, os seres inorgânicos, então, orgânicos e também o social, né? Então, esse recuo que se dá tanto pela produção científica, uma produção que tenta, inclusive, conhecer e controlar e, enfim, dominar o natural, dominar esses elementos, esses outros seres, né? E o artístico que tenta, aqui no caso, como ela coloca, né, transcender, né, transcender esse natural, transcender esse biológico, transcender essa realidade, inclusive social, né, sem, no entanto, negá-la, aniquilá-la, né, mas a partir de traços da realidade que são imanentes, em si imanentes, né, ou seja, a objetividade, a materialidade, né, o princípio da materialidade aí, da preponderância do material, né, sobre o ideal. Então, acho que esses elementos que a gente viu lá no texto, eles estão presentes aqui, né, no que ela traz. É só isso, retomar isso, para a gente fazer essas vinculações das leituras. Que eu penso que a gente agora pode fazer uma leitura assim desses próximos 2 parágrafos, a gente sai da estética lucasiana, porque aí ela vai entrar onde? Ela vai entrar no parontologia de ser social. Aí, na Vamos lá. verdade, vai se fazer a discussão que é a discussão do texto, porque a discussão do texto não é a discussão do reflexo estético,
Mas vamos ver. Então, a gente vai dar aqui um salto aqui, vamos avançar, né? E a gente Vamos lá. conclui por hoje a discussão da estética. O ponto central para o autor, tanto no reflexo do trabalho quanto no ato estético, é a crescente adequação da realidade ao homem. No primeiro caso, o reflexo do trabalho, essa adequação é objetiva, material. No segundo, é subjetiva, espiritual, ainda que se expresse também objetivamente. A alienação na arte compreende, para Lukács, o caminho do sujeito ao mundo objetivo, às vezes até perder-se nele. A retroação ou reabsorção desta alienação significa, ao contrário, que toda a objetividade assim nascida é totalmente copenetrada da particular qualidade do sujeito. Assim, o chegar a si mesmo pela alienação significa que a subjetividade do sujeito da arte é assumidamente constituída no contato com o mundo social e humano dos objetos, e não a partir de si mesmo isoladamente. É essa entrega que marca, no entender de Lukács, a diferença entre a subjetividade na estética e na vida cotidiana, pois esta última referencia-se na imediatez do mundo sensível, enquanto a primeira, a estética, se diferencia dela cada vez mais qualitativamente, ainda que sem suprimir a vinculação à personalidade, ao caráter subjetivo da subjetividade. Mais ainda, a orientação do movimento diferenciador é contrária, e essa eliminação é um reforço, uma intensificação da subjetividade originariamente dada. Vamos lá, que esse último parágrafo a gente fecha. Depois dessa breve incursão pela estética lukácsiana, é impossível reler os trechos de ontologia em que Lukács trata da distinção entre estranhamento e alienação, associando esta última categoria ao aspecto subjetivo de toda objetivação, sem levar em conta sua compreensão de Entoicerum na esfera da arte. Torna-se até mesmo compreensível aquela abordagem, porquanto ela seria a generalização para os demais campos da produção humana, do reconhecimento da dimensão subjetiva presente em qualquer objeto social. De fato, durante a leitura de estética, com frequência, interrogamo-nos se o que Lukács identifica como específico do campo estético não seria, na verdade, uma dimensão presente em toda a objetivação humana, como é o caso da análise da interação entre objetividade e subjetividade, como pertencente, segundo ele, à essência objetiva das obras de arte. Pronto, aqui é o ponto que a autora queria chegar, porque a coisa que está pegando no pé da autora é essa distinção entre estranhamento e alienação. E o que ela está dizendo é aquilo que eu estava até suspeitando, que na estética lukáciana, certo? Quer dizer, na estética lukáciana, o que você tem ali é só alienação. É entoicerum para lá, entoicerum para cá, né? Quer dizer, é uma categoria, né, fundamental para o mundo dos homens, né? Quer dizer, e aqui ela está dizendo que na ontologia, né, você já tem
essa distinção, mas que Lukács, essa é o entendimento que eu tenho, posso estar errado, né? Lukács, ele está focado mais ali no estranhamento, né? Tanto que o último capítulo da ontologia se intitula Estranhamento, embora o coletivo Veredas tenha intitulado Alienação. Mas o título é Entfremdung, não é Entäußerung. Agora, na verdade, Entäußerung, e nesse ponto eu não vejo problema nenhum, eu não sei onde é que está esse problema aqui, certo? Se o Lukács estivesse aqui com a gente, diz, mas onde é que está o problema? Né? Quer dizer, Entäußerung é uma categoria fundamental porque não existe Entfremdung sem Entäußerung. Entäußerung diz respeito àquela dimensão, né? Aquela dimensão da objetivação, exteriorização, né? Que é a dimensão que, inclusive, torna possível né? Quer dizer, essa dimensão subjetiva, né? A questão do campo estético, né? Quer dizer, e o campo científico, quer dizer, toda forma, né? Toda a própria mesmo, toda a identidade, inclusive, né? A identidade humana, né? O self, só é possível na medida em que o homem é um animal que produz objetos, né? Essa é a questão, né? Ele produz objetivações, na verdade, né? Porque você pode ter uma dimensão espiritual, simbólica, linguagem, né? Então isso foi assim que eu entendi, Matheus. Eu não sei se você concorda, mas só que ela está dizendo aqui que na ontologia os trechos diz aqui, ó, depois dessa breve incursão é impossível reler os trechos da ontologia em que Lukács trata da distinção entre estranhamento e alienação, né? Associando alienação ao aspecto subjetivo de toda objetivação, sem levar em conta sua compreensão da Entäußerung na esfera da arte. Como sem levar em conta? Né? Quer dizer, ela está dizendo que Lukács não leva em conta, né, a compreensão que ele tinha de Entäußerung na esfera da arte e na estética. Quer dizer, eu, particularmente, eu discordo, eu acho que é uma confusão aqui, né? Quer dizer, você tem um desenvolvimento na ontologia. Essas categorias, elas não são categorias, quer dizer, o autor, ele está elaborando a estética, então tem um papel fundamental, porque está se discutindo a questão da teoria do reflexo, da questão do espelhamento, da objetivação, então tem um papel fundamental, né? E o que ela está dizendo é que na ontologia, né, em Teusserung, não tem né, sem levar em conta sua compreensão da Entäußerung na esfera da arte. Eu não sei, eu não sei. O que é que você acha disso? Giovanni, realmente é complicado. Eu, quando estou lendo assim, vou lendo algumas situações aqui, eu fico com alguma dificuldade de entender mesmo o que tá sendo colocado, né? Porque me parece, em alguns momentos, que realmente que ao fazer a diferenciação lá na estética, e depois para a ontologia, há um aprimoramento do que o Lukács está pensando sobre essa questão do por teleológico, né? E é uma continuidade do trabalho, mas no sentido de um desenvolvimento desse trabalho mesmo, né? E aí eu acho que é diferente,
o que está sendo colocado, né? Tem novos elementos sendo trazidos à luz, né? Na própria compreensão do autor sobre a questão do método de trabalho dele, do desenvolvimento das coisas. A gente sabe que o Lukács teve um desenvolvimento não assim, bastante de algumas rupturas no trabalho dele, né? Do desenvolvimento e tudo. Enfim, e algumas continuidades onde ele vai, como até mostrado pelo Mesaro no livro, o conceito de estética em Lukács, como o conceito, desculpa, de dialética em Lukács, como isso vai, esse conceito ele está sendo desenvolvido em toda a obra do, do Lukács, desde o jovem Lukács ao Lukács maduro, e não faz diferenciação, né? Então, acho que há, sim, um desenvolvimento, acho que ela aponta uma questão importante que a gente tem que olhar com bastante cuidado, eu ainda não me sinto seguro para discordar ou concordar com ela até aqui, né? Mas acho importante fazer bastante atenção. Eu estou relendo algumas coisas aí para tentar entender essas coisas que ela está colocando aqui, né? Inclusive os É, prolegômenos. e na próxima sessão a gente vai, de fato, entrar, porque, em síntese, só para você ver aqui, sem ler o próximo parágrafo, mas logo no primeiro período ela já diz, né, que Lukács faz uma cisão entre objetivação e alienação, né, entre objetivação e alienação. Agora, olha só a confusão, objetivação e alienação. Alienação aqui eu suponho que é Entfremdung, e objetivação em Entäußerung. Ela deveria ter colocado os termos em alemão, porque ela Pois tem é. falado acima em alienação como em Entäußerung. Hum. Então, só para você ver que, na verdade, né, quer dizer, essa cisão operada por Lukács, né, que ela diz que está na ontologia, né, que ela diz que parte aqui de Marx, inclusive, né, quer dizer, ela descobre em Marx, né, essa cisão que tem na ontologia, mas não tem na estética. Ela está dizendo que não tem na estética essa cisão, né, tem na ontologia, certo? Quer dizer, mas essa cisão, ela não é nada mais e nada menos do que a problemática do estranhamento. A problemática do estranhamento, ela não está no campo da especificidade do estético, do campo estético. É por isso que não pode aparecer lá, vai aparecer na ontologia de ser social, porque aí Lukács ele está falando do processo de trabalho, do trabalho, né, da relação sujeito-objeto, né, que ela até vai dizer aqui no livro 1 de O Capital, tal, né? Aí sim, aí você vai ter realmente. E a questão fundamental é essa: é objetivação, alienação. Mas alienação aí é Entfremdung. Quer dizer, tem que utilizar a palavra em alemão, porque senão fica uma tremenda confusão. As pessoas falam alienação e aí dizem, mas é Entäußerung ou Entfremdung, né? Quer dizer, objetivação e alienação. Objetivação, né? Objetivação em Entäußerung, alienação em Entfremdung, né? E, na verdade, essa cisão, ela diz respeito ao processo de trabalho, mas não ao processo de trabalho. Aí já é um outro erro. Mas é um processo de produção do capital. No processo de trabalho, você tem o quê? Eu digo isso porque eu fiquei mais de 20 anos dando aula sobre isso, e quando Marx fala no processo de trabalho, né, Marx ele está tratando de valor de uso. Mas eu sei que ela está dizendo aqui que não é o processo de trabalho que está lá no capítulo 4. Ele está falando no processo de trabalho do livro 1, que diz respeito à duplicidade do ato de trabalho. Aí é trabalho concreto, trabalho abstrato, né? Aí você já tem o que? Você já tem, quando você faz essa duplicidade, aí você já tem sim o capital pressuposto, né? Quer dizer, o trabalho abstrato é isso. Aí você já aparece um personagem chamado Entfremdung, né? Isso é que é interessante pensar
Agora, é claro que o Lukács ele não vai reduzir Entfremdung apenas ao capital, né? O que é uma outra questão que nós vamos estar discutindo na próxima. Aí sim, agora a gente sai do campo da estética, a gente vai entrar no campo da ontologia, e aí vai ser interessante como é que ela vai estar, né? Eu estou lendo esse texto aqui, eu penso que quando eu sugeri dar esse texto, aliás, a culpa é minha, né? Não é sua, fique tranquilo que a culpa é minha, porque a gente poderia estar lendo aqui tranquilo os prolegômenos de Lukács, não teria tal, mas eu trouxe esse texto da Mônica Halac para mostrar que no campo lukáciano aqui no Brasil, certo? Você tem essas controvérsias, né? Você tem essas controvérsias e essa confusão, e que a gente tem que saber entrar e para dizer, olha, vamos limpar aqui o terreno, né? Vamos parar dessa confusão, porque isso impede que a gente entenda esse desenvolvimento do autor. Aí eu digo Lukács, eu respeito Lukács. Eu acho que Lukács ele não iria, né? Como diz aqui, né? Fazer essa distinção para depois abandoná-la, assim como se fosse, né? Abandonar assim primeiro na idade dele, no estágio de desenvolvimento intelectual, né? Quer dizer, é um título que já mostra um certo desleixo, porque não, essa coisa de abandonar, isso você pode até dizer que ele abandonou lá História e Consciência de Classe, mas isso foi há 30, 40 anos dele, né? Agora dizer que ele na ontologia ele usa, né, o que não usava na estética e vai nos prolegômenos, vai abandonar o que usou na ontologia. Quer dizer, eu acho isso uma, uma irresponsabilidade intelectual, porque eu acho que não é assim que se trata o autor. Eu acho que você tem avanços na ontologia, essa distinção entre Frendung e Teucer, em relação sujeito-objeto. Nicolas Tertullian reconhece isso, é uma distinção fundamental, inclusive para nós. Eu, pelo menos, sem essa distinção, eu não consigo fazer a crítica do Capital, né? Porque é essa distinção que você pensa, inclusive, o Capital, como esse poder estranhado, né? Quer dizer, você tem uma objetivação que se volta contra o sujeito, quer dizer, é uma estranheza. Então, isso daí é um avanço, tá? Você tem na ontologia isso daí, é muito claro isso daí na ontologia, mas não é só respeito ao capital. Esse estranhamento, ele tem também outras formações sociais, para mostrar que é o problema da objetivação, né? Enquanto nós produzirmos objetos, nós vamos lidar com essa necessidade de saber estar lidando com esses objetos, com as objetivações, não apenas no capitalismo, mas no socialismo, no comunismo, né? Eu penso que isso abre umas questões muito interessantes. Como na próxima semana a gente prossegue a leitura, né? Aí a gente vai entrar na ontologia do ser social e vai ficar mais interessante ainda essa discussão, porque aí sim a gente vai entrar, ela vai falar da ontologia e já de imediato ela fala nos prolegômenos, que interessa para nós saber, né? E eu estou curioso saber como é que ela diz que ele distinguiu e depois abandonou. Vamos saber por que isso aconteceu e vamos entender melhor o argumento dela, né? Porque eu penso que a gente tem que respeitar o autor. Agora, no caso da estética, isso é interessante. A estética em Toysser está presente lá a todo momento. Em Toysser está presente a todo momento, porque ela está falando de formas de objetividade, né? Da arte, por exemplo, né? Agora, na ontologia de ser social, quando entra a questão do trabalho, a dialética do trabalho, né? A gente leu o texto lá do esboço ontológico, né? A gente sabe que a dialética do trabalho não é uma coisa perene, né? Aquilo dali que a gente estava lendo, que
né? O sujeito ele não domina todos os condicionamentos, ele, né? Os resultados muitas vezes são, né? Quer dizer, você tem elementos ali né? Onde tá presente essa estranheza, vamos dizer assim, esse estranhamento, né? Que não diz respeito só à questão do trabalho capitalista. Isso é que é uma coisa interessante para a gente estar colocando aqui e entender esse conceito de estranhamento. O conceito de É, estranhamento não é só no capitalismo, é. né? E aí, Giovanni, quando você coloca isso, por último, que ele não está presente só no capitalismo, que ele é um fenômeno que, enfim, nos acompanha desde sempre, né? É, é que me vem a questão de que como não pensar em que Frendon também no campo estético, né? Assim, uma impossibilidade de pensar, por quê? Porque a contradição ela não está no pôr estético. Porque essa contradição fundamental da objetivação, da exteriorização, ela não se encontra também no pôr estético, né? Não, É uma ela questão. se Aí eu encontra, me coloco como um estudante, aquele que está, enfim, né, é, tentando entender ainda as mas lições do mestre, vamos viu, pensar. viu, Mas Matheus, não, só para, né, quer dizer, a gente entender junto, quer dizer, eu estou dando a minha interpretação. Posso estar enganado, mas eu vou colocar aqui o que eu penso. Isso que você colocou é interessante, muito interessante, porque provoca, né? Quer dizer, o campo estético, né? Quer dizer, você tem um entóiceron porque é coisa da objetivação, aquilo dali é uma, né? Quer dizer, é um modo, é um método de conhecimento, né? Quer dizer, a estética é um método de conhecimento, não é? É conhecer o real, tal, né? Quer dizer, nesse plano de conhecimento, você pode ser falso ou verdadeiro, né? Como na ciência, né? Na ciência, quem? né? Ali você tem essa relação falso-verdadeiro. Não, ah, agora você vai dizer assim, não, mas você pode ter uma arte manipulatória, uma arte que manipula, né? Vamos dizer, o que se produz na indústria cultural. Agora eu entendo o que você quer dizer, né? Quer dizer, no ato estético você pode ter essa operação, né? Vamos de capitalismo manipulatório, então a manipulação também está na arte, né? Está nessas formas de objetivação estética, né? Aí eu entendo o que você quer dizer. E nesse ponto aí é verdade. Quer dizer, mas ela se dá exteriormente ao ato estético, no aspecto de que ela diz respeito a uma relação social, né, que faz com que aquele conhecimento ele seja instrumentalizado, vamos dizer assim, né, como a ciência, né? Você pode fazer Pois é. ciência e produzir a bomba atômica, né? E aí, o Mas que é olha isso que aí? interessante. Olha que interessante que você está falando, né? Porque o Lukács ele vai Ah, dizer que nós vamos conseguir superar a sociedade de estranhamento justamente quando nós conseguimos usar a, as riquezas humanas produzidas pela humanidade, ou seja, o desenvolvimento tecnológico das suas produtivas, em prol da humanização, né? Porque o estranhamento ele é essa desumanização que está presente na produção da humanização, quer dizer, nós vamos produzir-nos como humanos a partir do trabalho, produzindo a nossa humanização, mas uma contradição imanente, né? Que é o estranhamento, que está ali presente, que é, 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 né, essa coisa do processo histórico irreversível no qual nós estamos imersos, né? e, a, É, produzindo. Então, então e a questão da arte é isso, arte é, estranhada, né? é, é um, exatamente, é um Você dos vê, por processos que exemplo, nós estamos. no Netflix, né? Os filmes do Netflix, grande parte daqueles filmes, daquelas peças, daquilo que a gente assiste, que as pessoas consumem, né? Na verdade, você tem ali, você pode dizer, é uma arte manipulatória,
porque se utiliza valores, tem uma construção de personagens que não é realista, né? Quer E que por dizer, mais que seja aqui a híbrida, né? As pessoas consomem aquilo dali, ideologia, né? Pura no sentido mesmo de a verdadeira arte ela humaniza, né? É isso que ele quer dizer, né? É por isso que não cabe aí a questão do Entfremdung, né? Cabe a questão do Entäußerung, porque o Entäußerung ele é um momento de formação do humano. O humano se formou pelo Entäußerung, pela objetivação, exteriorização, esse processo que tem no conhecimento, né? A ciência, a arte, né? Quer dizer, isso é que é interessante, esse papel ao Entäußerung. O Entäußerung é uma categoria que é indiscutivelmente a mais importante. Ele distingue, né, exatamente porque ele está identificando, né, que o Entäußerung ele tem, vamos dizer, desafios, né? Eu ia falar problemas, mas é desafios. Eu falo mais desafios, né? Porque é eu escutar. uma coisa perene assim, né? Você tem campo do desconhecido, você tem realidade transcendente, né? É algo que é um campo assim que mostra que o humano e esse ponto aí, eu entendo e entra como